Ele se aproxima do bispo, fazendo-lhe uma reverência. E ao aproximar-se do bispo, então o reitor do seminário dirá as seguintes palavras: Reverendíssimo Pai, a Santa Mãe Igreja pede que ordenes para a função de diácono este nosso irmão. Padre Jerônimo, reitor do nosso seminário, você pode me dizer se ele é digno desse ministério? Por mérito, nenhum de nós é digno, Senhor Bispo. Mas tendo interrogado o povo de Deus e ouvido os responsáveis, pela misericórdia e bondade de Deus que nos faz dar sim a este dom que Ele nos concede, dou testemunho de que foi considerado digno. Com o auxílio de Deus e de Jesus Cristo, nosso Salvador, escolhemos esse nosso irmão para a obra do diaconato. graças a Deus. Vamos aplaudir assim aquele que foi chamado à eleição apresentado. E agora, com muita atenção, vamos ouvir a mensagem proferida pelo nosso bispo na celebração para esta noite santa. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje a igreja faz memória do protomártir, quer dizer, o primeiro mártir da igreja, Santo Estevão. E a gente pode dizer, eu posso dizer que esse é o protodiácono meu aqui na diocese, o primeiro diácono que eu estou ordenando aqui na nossa diocese. Não é a primeira ordenação minha, eu já ordenei confrades meu, um presbítero e 3 diáconos, mas esse é o primogênito das criaturas aqui da nossa diocese. E é uma alegria para mim, eu convivi com o Bruno nesses últimos 6 meses, depois que ele voltou de Roma. E é uma alegria para a nossa diocese. Alisson Bruno escolheu como lema ou como tema dessa ordenação é: de todos me fiz servo. Por isso poderíamos nos perguntar: o que é ser diácono na igreja? Nós poderemos começar a responder essa pergunta dizendo que o diácono é alguém que está a serviço da palavra, a serviço do altar e a serviço da caridade. Em outras palavras, diaconato é serviço. Eu já disse isso outras vezes, mas não canso de repetir, que a hierarquia na igreja não é para cima. Não são degraus que nós estamos galgando para chegar lá em cima. A hierarquia na igreja são degraus para baixo, para servir mais. Os serviços na igreja não são prestígios, mas são mais serviço, mais entrega, mais radicalidade. Esse é o sentido de um serviço como esse, o diaconato. Na hora da ordenação, propriamente dita, na hora da oração da ordenação, 5 pontos serão destacados. A oração vai lembrar que para a edificação do novo templo, Deus constituiu 3 ordens de ministros para servir o povo. Como outrora escolheu os filhos de Levi para o serviço do antigo santuário. Então, o reconhecimento da igreja que isso é desejo de Deus para o serviço do povo. E dentro dessa concepção, a oração lembra que no início da igreja, os apóstolos de Jesus Cristo, movidos pelo Espírito Santo, eles escolheram 7 homens para ajudá-los no serviço diário. Atos dos Apóstolos diz que para que os apóstolos pudessem cuidar da pregação, da evangelização, escolheram 7 diáconos para o serviço dos pobres. Porque tão importante quanto anunciar a palavra é o serviço dos pobres. Então, para que a palavra não ficasse prejudicada e o serviço aos pobres não ficasse prejudicado, foram escolhidos 7. Estevão
é um desses 7. E a esses 7 foi confiada a distribuição dos alimentos, a oração e a imposição das mãos, a fim de que eles próprios pudessem dedicar-se mais à oração e à pregação. E aí na oração nós vamos pedir: olhai também com bondade, Senhor, este vosso servo, que consagramos como diácono para o serviço do altar. Então, da mesma forma que aqueles 7 foram consagrados, nós queremos agora consagrar Bruno para este serviço. Serviço do altar, o serviço da palavra e o serviço dos pobres. E aí nós pedimos a Deus que neste irmão que está assumindo esse ministério resplandeçam as virtudes evangélicas: o amor sincero, a solicitude com os enfermos e os pobres, a autoridade discreta, a simplicidade de coração e uma vida segundo o Espírito. Então não é somente um serviço, é um serviço movido pelo Espírito de Jesus, que exige cultivar essas virtudes evangélicas. E logo depois desse momento, quando será entregue o Evangelho a ele, o Evangelho será entregue com as seguintes palavras: recebe o Evangelho de Cristo, no qual fosse constituído o mensageiro, transforma em fé viva o que leres, ensina o que creres e procura realizar o que ensinares. Olha que expressão bonita. Recebe o Evangelho de Cristo, no qual fosse constituído o mensageiro, serviço da palavra, e transforma em fé viva aquilo que você está lendo, ensina aquilo que você está crendo e procura realizar aquilo que você está ensinando. Essa semana, Papa Francisco, falando para a Cúria Romana, falou dos 15 pecados da Cúria Romana, das 15 doenças que nós poderíamos falar as 15 doenças que atingem a igreja em todas as instâncias, desde a alta hierarquia até o laicato. E uma das doenças, o Papa falava de uma esquizofrenia. O que é esquizofrenia? É uma doença que muitas vezes ela vem como uma faceta de uma dupla personalidade. A pessoa é isso e ao mesmo tempo é aquilo. E a gente corre esse risco de ficar esquizofrênico nesse serviço. Falar para o outro aquilo que não se vive. Pregar uma coisa e viver outra. A entrega do Evangelho é dada com essa motivação de que a gente seja coerente, que busque um testemunho. O diaconato que Bruno hoje está assumindo é um diaconato transitório. Por que é transitório? Porque daqui a 6 meses ele será ordenado presbítero. Ele tem vocação para o presbiterato, para ser padre. E a gente pergunta, então para que ser diácono? Nós temos os diáconos permanentes, que é uma vocação específica, mas a igreja sabiamente deixa o diaconato transitório para lembrar que aqueles graus que virão depois, presbiterato, ser padre, ou episcopado, ser bispo, são consequências disso. Um grau não anula o outro, pelo contrário, o padre continua sendo diácono também, e o bispo continua sendo diácono. Não anulou. O serviço da caridade, o serviço do altar e o serviço da palavra continua para todos nós. Esse é o espírito da igreja. E Bruno escolheu ser ordenado hoje na festa de um diácono, Santo Estevão. Nós temos 2 grandes diáconos na igreja, além de outros que foram santificados. Mas o de hoje, Santo Estevão, o primeiro mártir, e São Lourenço, que celebramos no dia 10 de agosto, o padroeiro dos diáconos. Foi bonita a escolha no dia de hoje. Por quê, minha gente? Porque a história desse homem é carregada de sentido. Vejam as leituras de hoje. A primeira leitura, ligada ao diaconato, à celebração mesmo, lembra que no Antigo Testamento, a tribo de Levi foi escolhida para estar a serviço de Araão, a serviço do templo de Jerusalém. As 12 tribos, cada tribo tinha um território.
Só uma que não tinha território. Estava a serviço do templo. Deus era a sua herança. E os levitas, que faziam parte dessa tribo, eram aqueles que ajudavam Araão e as pessoas que estavam no templo. Assim, a gente vê nessa mentalidade do Antigo Testamento uma raiz do diaconato. O diácono, ele está primeiramente a serviço do bispo, enquanto pastor da igreja, então está a serviço de toda a igreja, e colaborador dos padres, enquanto os padres estão a serviço de toda a igreja. A segunda leitura de hoje, própria da festa de Santo Estevão, é uma leitura que às vezes não dá para entender tudo porque ela foi cortada. O texto de Santo Estevão exigiria a gente ler todo o capítulo 6 e todo o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos para a gente entender por que Estevão é morto. Estevão é morto, minha gente, não porque ele distribuiu o pão aos pobres, mas porque ele cumpriu a palavra e anunciou a palavra. E Estevão é morto porque ele toca na ferida, ele é profeta, ele desmascara a falsidade religiosa. O capítulo 7 de Atos dos Apóstolos começa a ter a ruptura entre o cristianismo, o templo e a lei. Agora, Estevão vai mostrando qual é o verdadeiro templo, qual é a lei que o cristão segue. E ele termina acusando as lideranças de Israel. Olha que frases fortes que Estevão diz nos versículos 51 e 53 do capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Ele fala para as lideranças de Israel: homens de cabeça dura e circunciso de coração e de ouvido. Eles dizem Estevão diz que as lideranças de Israel são homens de cabeça dura, que eles foram circuncidados lá no membro. Todo mundo sabe o que é circuncisão. Circuncisão é o que nós chamamos hoje de operação de fimose, e que para o judeu tinha um sentido religioso. A circuncisão estava para o judeu como o batismo para nós. Assim como pelo batismo a gente se torna cristão, pela circuncisão a pessoa se tornava judeu, pertencia ao povo. E ele diz: olha, vocês circuncidaram em qualquer lugar, mas não foram circuncidados no coração e nem no ouvido. Porque o gesto da circuncisão é o gesto da abertura, de estar disponível para Deus. Podia estar disponível o membro inferior, mas não estava disponível nem o coração, nem o ouvido. Porque para o judeu o ouvido é muito importante. Só obedece aquele que escuta, e só escuta aquele que está de coração aberto. E continua Estevão dizendo: vocês sempre se opõem ao Espírito Santo. Vocês são como seus pais. A qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que prediziam a vinda do justo, do qual agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Claro, minha gente, um diácono que encarna essa palavra não vai morrer de velho na cama. Estevão vai ser apedrejado pelos judeus. E sua morte tem traços parecidos com a morte de Jesus. Ele vê o céu se abrindo, ele vê a glória de Deus, o Filho do Homem de pé à direita do Pai. Ele morre pedindo perdão: Senhor, não condenes esse povo por este pecado. A gente pode dizer que Estevão foi um homem que de fato encarnou o diaconato, encarnou a palavra, viveu a palavra. A igreja sabiamente coloca num dia depois de Natal a festa de um mártir, o primeiro mártir, para nos lembrar que este menino que nasceu ontem, minha gente, é um menino perigoso. Ele entra na nossa vida e ele muda a nossa vida. Ele coloca a nossa vida em risco na medida que ele tira as nossas seguranças para que Deus possa ser a nossa segurança. E muitas vezes a sorte daquele menino se torna a nossa sorte. Aquele menino vai ser perseguido, vai ter que fugir para o Egito com sua família e vai morrer na cruz. Por isso o evangelho de hoje nos alerta para as consequências da palavra. Nos alerta para
as consequências do diaconato. Mas ao mesmo tempo nos dá uma esperança da gente não temer. Quem está em afinidade com a palavra, Deus fala por meio de nós. Então diz o Evangelho: não sereis vós que haveis falar, mas sim o Espírito do vosso Pai. Quando a gente está em comunhão com Deus, a gente não precisa falar por Deus. Basta a gente emprestar a nossa voz e Deus falará por nós. E quem é esse irmão nosso que hoje está sendo ordenado diácono? Uma pessoa concreta, um irmão nosso, alguém do meio do povo. Eu fiz questão que a sua ordenação diaconal fosse aqui na sua paróquia de origem, onde começou o seu processo vocacional. É sempre bom a gente voltar às origens, voltar ao primeiro amor, reconhecer as nossas raízes. Quem perde a raiz, vive como semente ao vento, não para em canto nenhum. É uma pessoa com suas qualidades e seus defeitos, com suas feridas, com seu poço, mas em busca do manancial. É um filho do seridó, que vai trazer as características do homem do seridó. É um diácono da diocese de Caicó. Na igreja nós não temos ordenações absolutas. Ninguém é ordenado para si mesmo. Ele é ordenado para o serviço do povo de Deus. Por isso, um diácono, um padre, um bispo, ele está ligado a uma igreja local, a uma diocese. Diácono e um padre, se for religioso, ligado à sua congregação religiosa. É um irmão nosso que escolheu ser ordenado nesse tempo bonito, no tempo do Natal. Pira a Deus, Bruno, que esse seu diaconato possa ser também um nascimento no espírito daquele que nasceu para fazer nova todas as coisas. Escolheu ser ordenado no dia de um mártir. Não sei se você imaginou por que escolheu isso. A gente não escolhe o martírio. Minha congregação, na América Central, tivemos 5 padres assassinados. E não foram os padres mais avançados, não. Martírio não é escolha, é dom de Deus, enquanto derramamento de sangue. Mas o testemunho, sim, é vocação de todos nós. Então, ser ordenado hoje, no dia de um mártir, de uma testemunha, é dizer que o diaconato é um meio para testemunhar o menino Jesus. E escolheu como lema aquela expressão bonita de São Paulo, quando fazia balanço da sua vida, diz: de todos me fiz servo. De todos. Essa expressão todos é muito perigoso. Às vezes as pessoas chegam para a gente e falam assim: todo mundo está falando. Eu falei: todo mundo é muita gente. E geralmente todo mundo é a pessoa que está falando com a gente. Ela e mais meia dúzia que está junto com ela, né? Todo mundo é muita gente. Sem fazer servo de todos, como é que é, né, gente? A gente está ligado à totalidade a partir de uma parte. Eu sou irmão de todos a partir do irmão que está ao meu lado. É muito bonito na internet eu estar conectado com alguém nos Estados Unidos. Que beleza! E se eu falo inglês, eu digo que é meu irmão. Mas mais bonito é ser irmão daquele que está perto. Porque o outro que está a centenas de milhas daqui, irmão, com certeza. Mas a fraternidade se vive de perto. E de quem Deus nos pede estar perto? Daqueles que geralmente nós estamos longe. Os mais pobres, os mais necessitados. É um gesto bonito também ordenarmos numa paróquia de periferia da nossa diocese. Nesse momento em que o Papa Francisco nos convida a ir a periferias geográficas e existenciais, a gente também sair do centro da nossa vida, vir até Santa Cruz, talvez com o movimento da gente descobrir de onde Deus está falando. Deus falou para Bruno a partir desse lugar. De todos, a partir daqueles que mais necessitam. E que tipo de serviço? Do jeito de Jesus. E se a gente tem dúvida, minha gente, de entender o serviço, porque não é fácil servir, é fácil falar do serviço. Viver no serviço não é fácil. Jesus fez isso com a clareza. Na quinta-feira santa nós repetimos esse gesto. O gesto de Jesus no lava-pés é um gesto claríssimo.
Ele acaba de lavar os pés dos apóstolos e pergunta: vocês entenderam o que eu fiz? Se a gente disser não entendeu, ele repete o gesto. Se a gente disser entendeu, ele diz: façam a mesma coisa. Por isso eu gostaria de terminar esse momento também repetindo esse gesto do lava-pés. Primeiramente, eu gostaria de lavar os pés do Bruno, para lembrar que antes da gente lavar os pés dos outros, antes da gente servir os outros, Deus já nos serve. E o serviço nosso só será autêntico se nós tomarmos essa consciência. Eu sirvo ao irmão porque eu descubro que Deus já me serve há muito tempo. Então, com esse gesto, eu quero lavar os pés do Bruno. Mas como ele está sendo ordenado, também eu quero pedir que ele também lave os pés de 4 pessoas. Primeiramente, de alguém da sua família. Ele não sabe o que eu estou falando, isso eu estou falando agora, né? Isso está combinado só com o cerimoniário. Porque se eu avisasse antes, ele ia ficar prevenido, né? Essas coisas espontâneas ficam melhor. Ele escolhe alguém da sua família para lavar os pés. Porque, minha gente, na família começa tudo. Com todas as fragilidades que nós temos na família, foi ali que Deus escolheu para que a nossa vida viesse. Apesar de todas as imperfeições que a gente pode ter, foi ali que a graça se manifestou, trazendo a nossa vida. E não reconhecer as nossas famílias, não reconhecer os nossos pais, ver somente os seus defeitos, é não reconhecer a graça de Deus. Por isso, eu quero convidá-lo a escolher alguém da família. Mas que também ele escolha alguém, um companheiro de caminhada. Quantos anos de seminário? 7 anos de seminário. Quem mora em seminário sabe, gente. Morar em comunidade são cristais em carroça. Põe cristal numa carroça e começa. Dependendo da estrada, diz o mineiro, o trem vai trepidando e os cristais vão se atritando e muitas vezes vão trincando. Mas é aí que a gente vive a fraternidade. É aí que a gente vive o amor. É muito bonito dizer, eu amo o Papa, mas o Papa está em Roma. A gente ama a igreja a partir daquele que está ali. E muitas vezes a partir daquele que nos custa. Quantas vezes aquele que nos custa é o que mais nos ajuda? Então eu queria convidar que ele escolhesse um dos irmãos de caminhada, mas que ele escolhesse também alguém do clero. Daqui a pouco, pela ordenação, como diácono, ele fará parte do clero. Por quê, minha gente? É preciso construir comunhão. É muito fácil a gente querer fundar a igreja da gente. Você já viu como tem fundadores hoje? E eu vou confessar para vocês que tem hora que eu duvido se isso são dons do Espírito ou se são dificuldades nossas para a gente viver a comunhão e a gente prefere criar um bloco nosso. Eu fundo agora, eu sou dono disso. Uns fundam a igreja, outros fundam outras coisas. Não, gente. Igreja, ela é coinonia, é comunhão. É unidade na diferença. É ver para além dos nossos defeitos. Por isso, eu quero convidar que você lave os pés de alguém do clero, que daqui a pouco você vai fazer parte. E por último, a 4ª pessoa, que você escolha alguém da pastoral, de uma dessas comunidades que você passou desde o início da filosofia até agora, alguém do povo. Porque afinal de contas, minha gente, nós somos ordenados para o serviço do povo. E que desde o início o pastor precisa ter cheiro de ovelhas. Então, com esses gestos do lava-pés, enquanto estivermos fazendo esses gestos, que a gente possa rezar pelo Bruno, para que de fato aquilo que ele escolheu, se como diácono, como Estevão, ser servo de todos, seja o serviço autêntico de Jesus Cristo. Que assim seja. É um momento novo na diocese, esse gesto está sendo gestado hoje no bispo. Começa lavando pés daquele que será ordenado diácono. O bispo
coloco a estola de lateral, é a estola do diácono. O bispo também é diácono. Ele é dado para o serviço. Diz que ele colocou a estola diaconal neste momento que lava os pés daquele que será ordenado diácono. Ele lavou e beijou o pé daquele que será o diácono. E agora quem ele escolheu, me pego nos braços do teu amor. Desde eu quero permanecer no teu amor que queima sem consumir. O teu amor é um mar de águas impertuáveis, e voltas e voltas do teu amor. Desde eu quero me consumir. Dona Margarida de Castro dos Dantas, queira aproximar-se do altar. Dona Margarida de Castro dos Dantas, queira aproximar-se do altar. Ele vai descer na Margarida, ele vai até aí, vai levar o teu pé aí, vai descer, vai lá prestar, lavar o teu pé. Se não fosse o teu amor, Senhor, como seria feliz se não fizesse o que eu não